Fala pessoal, vamos lá para a nossa terceira aula. Agora eu quero mostrar para vocês alguns conteúdos de campanha, alguns conteúdos clássicos e que provavelmente você precisará fazer na sua campanha. E queria mostrar também alguns conteúdos e histórias de sucesso das campanhas que eu participei. Tá? Um primeiro ponto que eu queria discutir com vocês antes da gente avançar nisso é importante que você perceba que há uma diferença clara entre a comunicação política que a gente fazia na televisão e a comunicação que a gente faz na internet. Já na rede social, já no Facebook principalmente, o número de pessoas que terão em contato com aquele conteúdo é fruto diretamente da relação entre a qualidade do conteúdo que você faz e a compra de mídia que você pode executar durante a campanha, tá? Então, é um pouco esse outdoor aqui é um clássico para mim que ajuda a ilustrar um pouquinho essa lógica, né? Então, esse jogo do outdoor, não olhe, perdeu, né? Então, essa é a comunicação clássica política, né? Tipo assim, você é obrigado a ver de alguma maneira. E agora a gente está falando de outro tipo de comunicação, que é a comunicação através de conteúdos propagáveis, né? Então, tudo que você faz para a internet, todo o conteúdo que você constrói para a internet, você precisa pensar para que aquele conteúdo seja propagável ou que muita gente chama de viral, né? Assim que é um conteúdo que as pessoas têm interesse em compartilhar ativamente e elas vão mandar para amigos. Pense sempre dessa forma. Preciso fazer um conteúdo que seja interessante o suficiente para que alguém queira compartilhar na sua página no Facebook ou porque ele vai encaminhar para um amigo de alguma maneira. Tem um autor que eu indico muito, pessoal, para quem quiser ler, que é o Henry Jenkins. Ele tem um livro chamado Cultura da Conexão, em que ele defende essa tese, né? Assim, o que não se propaga hoje no ambiente digital está morto. E aí tem aqui, ele lista, né, os tipos clássicos de conteúdos propagáveis, e eu sempre recomendo que qualquer conteúdo que você vá fazer na sua campanha tenha algum tipo de ligação com eles, né? Então a conexão emocional é assim, aquele conteúdo faz a pessoa chorar, se alegrar, ter saudade, isso é muito importante. E em algum nível a gente já faz muito bem na televisão, né? A gente já sabe fazer isso muito bem com a comunicação política na TV. O humor é fundamental, as controvérsias oportunas, e aqui o nosso adversário político Jair Bolsonaro surfa muito bem, então ele o tempo todo entra em contra algum tipo de controvérsia, e isso ajuda tudo que ele faz a se propagar mais, seja na lógica digital apenas, seja na própria imprensa tradicional. Os mistérios, assim, conteúdos que têm algum nível de mistério, que provoquem as pessoas nesse sentido, também são mais propagáveis. As fantasias inusitadas, que é quando a gente vê pessoas que a gente não esperava fazendo coisas que a gente nunca imaginou. A Netflix faz muito bem isso quando ela pega alguns personagens pitorescos da nossa cultura e relaciona com as séries delas ali na internet, né? Então é um tipo de exemplo bem interessante. Paródias e referências, isso aí também é um clássico das campanhas políticas no Brasil, funciona muito bem. E os boatos também funcionam e tem muita lógica com a parte de. Tem muita conexão com a parte de fake news que a gente já conhece e que funciona principalmente no WhatsApp, mas muito também no Facebook, tá bom, pessoal? Então vamos ver alguns exemplos de conteúdos que eu queria mostrar para vocês. A gente tem um primeiro tipo de card que eu considero fundamental para qualquer campanha no Facebook, que é o card de engajamento. É aquele card que você vai querer compartilhar até o dedo doer, que as pessoas vão querer compartilhar até o dedo doer, que ela diz alguma coisa sobre o que você acredita, diz alguma coisa sobre o que o seu candidato é, né? Então, eu trouxe aqui exemplos de vários campos da política, tá, pessoal? E vários partidos. Então, a esperança do povo vencerá de novo, isso é uma campanha um post da campanha de Haddad. O Bolsonaro falando, capitão, nenhum soldado desistiu da batalha, estamos com você até o fim. Então veja que são conteúdos que fazem muito sentido você compartilhar na sua página e mandar para um amigo. Ou a campanha de marketing, se se puede dar a volta esta eleição. Então, esse tipo de coisa é muito comum, tem muito a ver com a lógica do Facebook, né? Ou quem se lembra daquele clássico, aquela setinha apontando essa pessoa acredita na eleição de fulano. É assim que é o tipo de post de engajamento, né? Outro card clássico de campanha que você precisará fazer são os cards de propostas, né? Então aqui Bolsa Família, primeiro emprego de Meirelles, ou a Carla Zambelli falando de autonomia das polícias, ou Flávio Dino falando que vai fazer novas escolas de ensino integral. São alguns dos exemplos aí bem tradicionais também. E aqui pensar formatos novos, diferentes, atraentes é sempre uma forma importante de você pensar o conteúdo para o Facebook. E vale um adendo aqui rápido que é os conteúdos que vão ser impulsionados, tá, pessoal?
eles não podem ter muito texto, né? Então, a pessoa que vai criar os cards da sua campanha, antes de criar, precisa saber se aquele conteúdo tem a intenção de ser impulsionado ou não, porque aí vai mudar um pouquinho a perspectiva. Nesse caso aqui, apenas o Meirelles e o aumento do Bolsa Família se enquadrariam nesses conteúdos direcionados para patrocínio. São os conteúdos que não podem ter muito texto na imagem, tá? Outro card clássico também que todo mundo deve fazer e que ajuda muito a caracterizar o seu candidato são os cards de aspas, tá? Então eu trouxe aqui uma variedade. Eu recomendo sempre que tenha menos texto. Então, ou que você tenha menos texto, ou que você destaque alguma parte desse texto. Quando se trata de uma peça visual, quanto menos a pessoa tiver que ler, melhor, tá? Outro card que também costuma fazer muito sucesso no Facebook são os cards de comparação, né? Era assim, ficou assado. Com a gente é assim, com eles vai ser de outra forma. Então, no passado era assim, no futuro, agora ficou assim e vai ficar de outra forma, né? Então, é um outro exemplo de card que costuma funcionar muito bem em campanha política. Notícias, e aí tem muito da lógica do Facebook de que, assim, geralmente quando o conteúdo se conecta com um tema quente ou da campanha ou da sociedade de uma forma geral, ele tende a funcionar melhor, tá? Eu trouxe aqui posts como a gente usa e como eles usam também, tá? Como o lado de Bolsonaro usa também, algumas coisas que a gente usou na campanha também no Uruguai, então alguns exemplos, mas o fator notícia, o fator novidade sempre costuma aumentar o seu índice de compartilhamentos ali na rede social. Bom, pessoal, outra que eu queria trazer para vocês aqui, um caso da campanha de Lula e Haddad, que foi bem interessante, que a gente criou essa publicação para promover o anúncio de que Haddad seria a vice e rapidamente a internet se apropriou disso e colocou Thanos, Bolsonaro, a Pablo Vittar também, assim, esse card se tornou um meme de todo mundo que era vice de Lula, né? O que foi bem, bem interessante. E é claro que a gente não teve essa intenção no momento inicial, mas essa foto, se você for pensar hoje, ela é perfeita, né? Porque você consegue substituir ali a imagem de Haddad muito facilmente por qualquer personagem. Isso tende a gerar esse movimento. A gente, de alguma forma, facilitou esse movimento de geração de memes, né? Outro tipo de card, aqui não necessariamente um card, mas são mais imagens, mas são posts que costumam funcionar muito bem com campanha política. São posts que ajudam a humanizar o seu candidato de uma forma geral, né? Aqui alguns exemplos ali legais. Por exemplo, o Rui Costa ali com as filhas é um momento clássico, e são posts que normalmente têm um índice de uma taxa de sucesso bem alta em termos de engajamento na rede social, tá? E agora vamos um pouco mais para a parte de vídeos, e aí eu vou destacar alguns pontos importantes em cada um desses vídeos, tá, pessoal? Esse primeiro aqui que eu queria chamar a atenção, a gente não vai ver todos os vídeos aqui porque a gente não tem tempo para isso, mas é o fato dele ser vertical, tá? Então, assim, hoje o Facebook ele é de 80 a 95% do consumo dele através de celulares. E quando você faz hoje vídeos ou peças, de uma forma geral, verticais, elas tendem a ter mais engajamento porque elas vão ter uma taxa de ocupação da tela do celular muito maior. Então eu vou mostrar só trechinho dos vídeos para vocês, mas eu só queria mostrar a lógica de ter um vídeo vertical. Eu vou disponibilizar depois os links para todo mundo poder acessar desses vídeos que eu estou comentando aqui. Alguns outros pontos bem importantes quando você vai fazer um vídeo para o Facebook, tá? E lembrem que eu disse ali nas primeiras aulas de que o Facebook tem muito interesse em promover a sua plataforma de vídeos porque ele quer concorrer também com o YouTube para ganhar, digamos, esse espaço como principal plataforma de vídeos do planeta, né? Então, nesse caso aqui, a gente tem alguns elementos que eu queria destacar para vocês. Geralmente, esse é um vídeo de apoio, né? Então a gente tem vários personagens participando, o que por si só já estimula o compartilhamento de cada um desses personagens que está no vídeo. A gente tem o uso de tarjas, pessoal, que é bem interessante. Então, no Facebook a gente tem acesso ali a milhões de conteúdos, né, velho? Milhares de conteúdos o tempo todo. Então a tarja ajuda você rapidamente a identificar do que aquele tema, do que aquele vídeo está falando. E no limite a pessoa consome o conteúdo da tarja na intenção de assistir o vídeo, mas se não, às vezes só a própria tarja já deixa algum tipo de recado. E aqui, por exemplo, a gente falando de Lula, primeiro período da eleição de 2018, né? E um último ponto que é muito importante é a chamada para ação.
Então veja que na tarja de baixo, isso poderia estar na tarja, poderia estar no discurso, poderia estar no texto do post. A gente fala, compartilhe para o Brasil inteiro saber, a gente está criando um apelo, assim, o call de compartilhamento é fundamental e você associar isso com diversos tipos de apelo ajudam a aumentar o índice de compartilhamento também daquela publicação. Também não vou mostrar o vídeo completo para vocês. After being persecuted, sentenced with no proof against him, arrested without ever committing a crime. Ele lidera todas as pesquisas de opinião pública. Todas. Esse vídeo, pessoal, só para vocês saberem, chegou a 1 milhão de visualizações, tá? Eu não sei qual é o último número, mas na última vez que eu olhei, ele já tinha ultrapassado a barreira de 1 milhão de visualizações. Esse aqui para mim, o vídeo mais interessante que a gente construiu para o Facebook, especialmente na campanha de 2018, e ele tem totalmente lembra que a gente falou sobre o professor Henry Jenkins sobre a conexão emocional. Esse vídeo tinha exatamente essa intenção de colocar as pessoas, promover empatia, né, em relação às frases de Bolsonaro. E esse vídeo aqui ele teve só na página de Haddad, se eu não me engano, mais de 100 mil compartilhamentos. E outras páginas como Quebrando Tabu também publicaram esse vídeo, onde também tivemos mais 100 mil compartilhamentos. Então é um tipo de vídeo que caiu perfeitamente para o Facebook. Vou mostrar só um trechinho, tá? De amar um filho homossexual. Prefiro que um filho meu morra num acidente do que apareça com um bigodudo por aí. É isso, pessoal. São pessoas lendo as declarações de Bolsonaro para aquele público, né? Então era, de fato, a lógica da empatia sendo buscada, a gente tentando se conectar com esse público. Esse vídeo no Facebook foi um sucesso absoluto. Outro que também foi um sucesso absoluto, e aí já partindo para a linha do humor, foi esse pequeno vídeo aqui, e aí vejam que ele é vertical novamente, foi pensado para essa rede social, e ele brinca com paródia, brinca com vários desses elementos que a gente comentou, eles estão presentes nesse vídeo aqui. Eles estão presentes nesse vídeo. Olha a Dade aí, gente! A Dade é Lula, é a Dade! O Brasil inteiro é 13! Bom, pessoal, vamos lá. Outra parte muito importante de uma campanha hoje são os anúncios segmentados, os conteúdos que você vai fazer para atingir apenas determinados públicos, que a gente conversou um pouquinho já. Todos os conteúdos que a gente viu até aqui são conteúdos que provavelmente iriam para a sua página principal. E aqui eu queria mostrar para vocês como que é possível ser feito, você pensar conteúdos específicos. Então aqui a gente tinha vídeos de Haddad gravados para cada estado do país, falando sobre os avanços da educação em cada estado. Então, universidades que foram feitas, por exemplo, ele citava as universidades de cada um desses estados aqui. Então a gente tinha um pedaço do vídeo que era comum a todos e alguns pedaços que eram feitos direcionados para aquele determinado público. Isso aqui você precisará fazer na sua campanha. Pense nos públicos que você tem condições de atender e produzir conteúdo específico para eles. Um outro case aqui rápido que eu queria compartilhar com vocês, no segundo turno do Uruguai, que foi uma etapa bem difícil, existia uma sensação de fraqueza do ponto de vista da Frente Ampla, de que a campanha não tinha nenhuma condição de ser disputada a mais. E a gente criou esse movimento chamado Voto a Voto, que começou basicamente pelo Facebook, que foi um sucesso e deu uma animada na militância, que a gente conseguiu, de fato, reduzir brutalmente a derrota que era esperada. Se vocês olharem os dados, as últimas pesquisas, se esperava uma derrota, uma vitória muito mais larga de Lacage, e foi ali ponto a ponto no final das contas. E a gente tinha uma série de conteúdos ali que estimulavam a pessoa a fazer o voto a voto, a sair da internet e ir para a rua conversar com as pessoas, né? Então, aqui um exemplo de vídeo rolando ali, né? Alguns cards falando sobre as propostas que a gente tinha. Então, você carregava essas cartas, digamos assim, para conversar com as pessoas sobre cada uma das propostas que eram feitas ali, tá? Então, esse é um pouco esse exemplo de foco na mobilização das pessoas. E por último, um tipo de conteúdo que você não vai poder abrir mão nesta campanha são as lives, tá? No Brasil, o Bolsonaro é um destaque absoluto nisso. Os números das lives dele são completamente acima de qualquer coisa e são próximos, inclusive, de, não sei, jogos de futebol e coisas do tipo. Enquanto na esquerda a gente ainda tem uma dificuldade muito grande de fazer live de sucesso. A gente tem alguns casos, acho que a Haddad tem feito evoluído muito nesse sentido agora.
Rui já faz esse trabalho há bastante tempo também, que é o Papo Correria, e ele conseguiu criar um fluxo interessante aqui na Bahia, em que a imprensa acompanha e espera o Papo Correria para saber quais são as novidades daquela semana. Trump nos Estados Unidos está usando e abusando dessa live todos os dias, a gente vai falar também sobre isso. Algumas dicas rápidas sobre lives para a gente fechar esse módulo é que, assim, no geral, os usuários passam 3 vezes mais tempo assistindo uma live do que um vídeo comum, e eles tendem a ter 10 vezes mais comentários do que um vídeo comum, né? E assim, o legal é que você pode promover uma live quando ela acaba, né? Você não vai poder promover antes, mas no final você vai poder promovê-la e mandar para mais pessoas, né? E lembre o seguinte, o que é bem interessante, quando você segue uma determinada página, normalmente você vai ser notificado ali quando aquela página entrar na live. Então chama a atenção rapidamente para as pessoas, né? Então, umas dicas aqui para quem está pensando em fazer, quem já faz lives ou quer começar a fazer. Tem uma recorrência, um horário, sabe, para as pessoas se acostumarem e assistirem a sua live. Planeje conteúdo exclusivo para pautar a imprensa, então é muito legal quando você consegue encaixar ali alguma notícia, algo que vai virar notícia depois, né? Então a sua live passa a ter uma relevância maior. Interaja com as pessoas durante a live, isso vai ser fundamental para as pessoas se engajarem mais tempo com ela. Avise o público, né? Então use os e-mails, use o WhatsApp, use todas as redes para dizer, olha pessoal, vai começar a live e tal, tudo isso vai acontecer. As lives também não podem ser muito curtas, porque tem essa dinâmica do Facebook de avisar as pessoas, então as pessoas vão entrando aos poucos no Facebook e vão vendo, e a tendência é sempre que você alcance um pico ali de usuários engajados na live, não no comecinho, mas ali com algum tempo já, então pelo menos 20 minutos a gente indica para você ter a sua live ali, você fazer a sua live, e promova uma ação durante a live. É o seguinte, você pode aproveitar para lançar um site, para promover uma ação, para pedir doação, mas é legal quando você tem uma chamada para ação linkada com aquela live. Valeu pessoal, essa foi a aula sobre conteúdos, até a próxima.